Irmãos e irmãs, o que você vai ouvir agora não é apenas uma narrativa comum, mas um testemunho que desafia a lógica humana. Imagine dezenas de cristãos reunidos em uma pequena casa, adorando em segredo na Coreia do Norte, um dos países mais fechados e hostis ao Evangelho. De repente, soldados invadem, arrastam todos para a prisão e a escuridão toma conta. O que parecia ser o fim transformou-se em um dos maiores mistérios divinos já testemunhados naquele lugar. Prepare o coração, porque essa história vai impactar a sua fé e revelar que mesmo em celas frias e úmidas, a presença de Deus continua sendo luz que ninguém pode apagar. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva agora no canal e não perca nenhum testemunho real. Meu nome é Min Ho e o que vou contar aconteceu em Pyongyang, no início de 2023. Era uma noite silenciosa e, como de costume, nos reuníamos em uma casa simples de madeira nos arredores da cidade. Estávamos em 32 pessoas, homens, mulheres, idosos e até crianças pequenas. Cantávamos baixinho para que os vizinhos não percebessem e orávamos para que Deus nos guardasse em meio à perseguição que parecia apertar mais a cada dia. De repente ouvimos um barulho forte, a porta foi arrombada e soldados armados entraram gritando. O líder do grupo, um homem chamado Capitão Jung, apontou sua arma para nós e ordenou: "Todos no chão, agora!" As crianças começaram a chorar e algumas mulheres tentavam acalmá-las. Eu senti minhas pernas tremerem, mas dentro de mim havia uma estranha paz. Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo: "Eu estou aqui." Fomos arrastados para fora, colocados em caminhões e levados até uma prisão militar. O lugar era úmido, com paredes de concreto cobertas de mofo e grades enferrujadas. O ar cheirava a medo e o som dos gritos de outros prisioneiros ecoava pelos corredores. Cada um de nós foi colocado em celas diferentes, separados uns dos outros, como se quisessem quebrar nossa fé. Naquela noite, sozinho em uma cela fria, ajoelhei-me sobre o chão gelado e orei. Não pedi por liberdade, mas por coragem. Foi então que ouvi, bem distante, o som suave de uma melodia. Era uma irmã cantando baixinho o hino: "Mais perto quero estar, meu Deus, de ti." E logo outra voz se juntou, e depois outra, até que todo o corredor da prisão ecoava com aquele louvor suave, desafiando a escuridão daquele lugar. Era impossível para os soldados calarem todos. O Espírito Santo estava ali e nós sabíamos, Deus não nos abandonaria naquela prisão. Na manhã seguinte, os guardas vieram até nós. Estavam irritados porque, apesar das ameaças, o cântico da noite anterior não cessava em nossos lábios. Fomos levados um a um para o pátio, onde o capitão Jung nos esperava. Seu olhar era duro, carregado de ódio. "Vocês acham que essas músicas vão salvá-los?" gritou andando de um lado para o outro. "Aqui não há espaço para religião. Se continuarem, vão morrer." O silêncio pairou por um instante. Mas então, a irmã Sun-hee, uma idosa de cabelos grisalhos, deu um passo à frente. Com voz firme, declarou: "Capitão, pode nos prender, pode até nos matar, mas nunca poderá calar aquele que vive em nós. Nossa fé não está atrás dessas grades, ela está no céu." Os soldados riram em deboche, mas algo mudou na expressão do capitão. Ele parecia desconfortável, como se as palavras daquela mulher o atravessassem como uma espada. Ainda assim, ordenou que todos fossem levados de volta às celas. Naquela noite, uma coisa inexplicável aconteceu. Enquanto estávamos ajoelhados orando, uma luz suave começou a se espalhar pelo corredor da prisão.
Não havia janelas nem lâmpadas acesas. Os guardas, assustados, abriram as celas para verificar, mas quanto mais tentavam entender, mais forte parecia brilhar. Alguns prisioneiros de outras alas, que nunca tinham ouvido falar de Cristo, começaram a chorar e clamar: "Quem é esse Deus que vocês servem?" A presença de Deus era tão palpável que até os soldados ficaram em silêncio, incapazes de agir. Era como se o próprio céu tivesse descido dentro daquela prisão. Irmãos, eu quero te perguntar, e se fosse você, teria coragem de louvar a Deus em uma prisão como essa? Deixe sua resposta nos comentários, porque seu testemunho pode fortalecer outras pessoas que enfrentam lutas hoje. Aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no canal onde o milagre começa, porque aqui você sempre ouvirá histórias reais que vão edificar sua fé. O terceiro dia na prisão chegou com um peso diferente. As celas estavam mais frias e o silêncio parecia anunciar algo sombrio. De repente, sem aviso, os guardas nos retiraram das celas e nos alinharam novamente no pátio. O capitão Jang estava lá, acompanhado de um oficial superior vindo de Pyongyang. Esse homem, de expressão rígida e olhar penetrante, começou a interrogar um por um. Quem é o líder entre vocês? Quem trouxe essa fé ocidental para dentro do nosso país? O irmão Min-jun, um jovem de apenas 22 anos, deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam de coragem. Não há líder aqui. Nosso Senhor é Jesus Cristo e Ele reina sobre todos nós. O silêncio foi quebrado pelo som seco do tapa que recebeu no rosto. Mas Min-jun não se abalou. Ele ergueu a cabeça e, com voz embargada, começou a recitar: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." De repente, todos os outros começaram a repetir o salmo em uníssono. O pátio inteiro ecoava a palavra de Deus. Os soldados tentaram silenciar os prisioneiros com gritos e ameaças, mas quanto mais eles falavam, mais alto a voz dos fiéis se tornava. Era como um coro celestial, rompendo os muros da prisão. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O céu, até então nublado e pesado, se abriu em um clarão de luz sobre o pátio. Não havia sol visível, mas um feixe intenso iluminou apenas o lugar onde estávamos. Os guardas recuaram, alguns derrubaram suas armas e caíram de joelhos, aterrorizados. Um vento suave percorreu o pátio e uma paz inexplicável tomou conta de todos nós. Era como se o próprio Deus tivesse decidido responder às nossas orações diante dos olhos dos que nos perseguiam. O oficial superior, atônito, não conseguia mover os lábios. Ele olhava para nós e parecia ver algo que ninguém mais conseguia explicar. O que aconteceu naquele momento se tornaria o maior testemunho da nossa fé naquela prisão. Depois daquele clarão inexplicável no pátio, o silêncio dominou a prisão. Os soldados, antes cheios de arrogância, agora tremiam, incapazes de reagir. O oficial superior, que viera de Pyongyang, permaneceu imóvel, olhando fixamente para a luz que ainda brilhava sobre nós. Seus lábios se moveram, mas não saiu som algum. Parecia em choque diante do que presenciava. Então, como se tivesse perdido toda a força, ele deixou cair o chicote que segurava. O objeto bateu no chão com um estalo seco, quebrando o silêncio. Um dos guardas apavorado murmurou: "Isso é obra de um Deus vivo." Aquela frase correu entre os soldados como fogo em palha seca. Alguns recuaram, outros começaram a chorar e houve quem simplesmente caísse de joelhos sem conseguir se levantar. Nós, os cristãos presos, continuamos orando, agora em voz mais baixa, mas cheios de uma paz que não vinha deste mundo. Naquela noite, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um dos guardas, o mais jovem deles, aproximou-se discretamente de nossa cela. Com os olhos marejados, ele sussurrou: "Ensinem-me a orar como vocês. Eu quero conhecer esse Deus." O irmão Min-jun segurou sua mão através das grades e ali mesmo começou a ensinar-lhe a oração do Pai Nosso.
A cada palavra, o soldado parecia se libertar de um peso invisível. A notícia daquele acontecimento se espalhou pela prisão inteira, chegando até os corredores mais vigiados. Para muitos, era apenas um mistério sem explicação. Mas para nós, era a prova de que Deus nunca abandona seus filhos, mesmo nos lugares mais escuros da terra. Meses depois, fomos surpreendidos com algo ainda mais improvável: a ordem de libertação de alguns dos irmãos. Ninguém sabia ao certo por que isso aconteceu, mas todos nós sabíamos a verdade. Aquela prisão nunca mais seria a mesma, porque a presença de Deus havia passado por ali. O que os homens tentaram apagar com violência, Deus transformou em testemunho eterno. E até hoje, aqueles que estavam ali jamais esqueceram o mistério divino que brilhou sobre nós na Coreia do Norte. Mesmo após a libertação de alguns irmãos, muitos permaneceram presos e outros jamais foram vistos novamente. A verdade é que a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte não terminou. Até hoje, homens, mulheres e até crianças continuam sofrendo em silêncio simplesmente por acreditarem em Jesus. E é por isso que eu quero pedir a você que assiste este vídeo: ore pelos cristãos perseguidos. Muitas vezes, não conseguimos imaginar a dor e o medo que eles enfrentam todos os dias. Mas podemos nos unir em oração, intercedendo por aqueles que seguem firmes na fé, mesmo sob risco de morte. Falando nisso, quero aproveitar e ler com você esse texto bíblico. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Essa história nos mostra que mesmo nas trevas mais densas, a luz de Deus não pode ser apagada. O poder humano tenta calar, aprisionar e destruir, mas a presença do Senhor vai além das grades, além do medo e além da violência. Se aqueles irmãos conseguiram permanecer firmes diante da morte, o que nós temos feito com a liberdade que temos? Será que estamos valorizando a oportunidade de orar, de ler a Bíblia e de falar de Jesus sem perseguição? Deus nos chama a viver uma fé verdadeira, que não depende das circunstâncias. Uma fé que brilha no escuro e que transforma corações, até mesmo os mais endurecidos. Se você deseja viver uma fé assim, ore comigo agora. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo testemunho de fé dos nossos irmãos perseguidos. Pedimos que o Senhor os fortaleça, os console e os proteja, mesmo nos lugares mais sombrios da terra. Que a coragem deles inspire a nossa fé e que nunca nos esqueçamos de orar pelos que sofrem em teu nome. Em nome de Jesus, amém. E agora eu quero ouvir de você. Se estivesse no lugar daqueles irmãos, qual seria a sua maior oração? Escreva nos comentários. Seu testemunho pode tocar a vida de muita gente. Se este vídeo falou com você, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história e se inscreva no canal para acompanhar outras mensagens como essa. E na descrição você vai encontrar algo muito especial: o e-book O Poder da Oração, que pode fortalecer ainda mais a sua fé. Baixe agora e descubra como a oração pode transformar qualquer situação, assim como no testemunho que você ouviu hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.